Existem poderes bons com efeitos ruins. Por exemplo, imagina você ser a pessoa mais forte do mundo, se não a pessoa mais forte do universo. Assim como o Saitama, mas o seu cabelo também cairia. É um efeito colateral até que justo, mas também existe aqueles efeitos que são simplesmente horríveis. Imagina você ter um poder de fogo incrível, mas cada vez que você usar, você vai acabar se queimando também. Esse é o caso do Dabi. Do que adiantaria você poder criar chamas incríveis se você também é afetado por elas e não as pode controlar? É uma baita desvantagem, mas se você acha isso ruim, é porque você não viu a Bankai do Kyaruko, que quando ativada, todo o dano que ele recebe, o oponente recebe de volta. É interessante, né? E você pode até estar se perguntando, qual é a desvantagem disso? Bem, a desvantagem é que todo o dano que o seu inimigo recebe também é voltado para o próprio Kyaruko. Sério, como o criador pensou em algo assim? Mas calma aí que a gente também tem efeitos horríveis em um dos poderes mais aclamados e bem desenvolvidos. Estou falando do Sharingan. Essa habilidade é um dos poderes oculares mais fantásticos e bem desenvolvidos dos animes. Mas para você obter algumas de suas técnicas oculares e despertar variações ou poderes do Sharingan, você precisa passar por certas experiências. Digamos, traumas pesadíssimos. Por exemplo, para você ativar o Mangekyo Sharingan, você precisa presenciar a morte de uma pessoa próxima a você. E se não bastasse, só de você usá-lo, você fica com tensões nos olhos, exaustão e com uso excessivo, você pode até ficar cego. E sabe o pior? Existe uma habilidade específica que só os usuários do Sharingan conseguem usá-las. E é claro, tem uma grande chance de falhar. Estou falando do Izanagi e Izanami, uma das técnicas do Sharingan que após o seu uso, você fica completamente cego. Se você tá achando isso tudo ruim, calma que eu só tô começando. Por isso, ajeite a sua coluna com aquele seu ramen delicioso em mãos para apreciar mais um vídeo aqui no canal que vai explodir a sua mente. Então, deixe o seu poderosíssimo like no vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos animes. E se tem um protagonista que todos nós amamos de coração, é o Luffy, que além de sua habilidade de borracha, pelo menos foi isso que pensamos no início, ele também pode manipular parte da realidade com os seus poderes despertados, ou seja, o Gear 5. Mas, para cada vez que ele utiliza, não só fica muito desgastado, mas como também esta habilidade drena vários anos de sua vida em um período gigantesco. Mas se você acha que acabou por aí, está totalmente enganado. Antes mesmo do Luffy possuir o Gear 5, ele ativava o Gear 2, aumentando a sua velocidade e força, mas também drenando a sua vida. Só pra você ter uma noção, só no arco de Marineford, o Luffy perdeu 10 anos de sua vida só pelo uso excessivo do Gear 2 e as injeções de hormônios do Ivankov. Não podemos nos esquecer que só de você ser o usuário de uma Akuma no Mi já é uma completa desvantagem, porque você pode comer uma Akuma no Mi com poderes bem merdas e de sobra não poder nadar nunca mais, porque os usuários são odiados pelo mar. Falando em ódio, imagina você ter um poder espiritual único que pode parar o tempo, te fazer voar e te proteger contra vários valentões da escola. Estou falando de possuir um stand. Pode ser da hora, mas ter que a todo momento estar lutando contra um outro usuário de stand é um pé no saco. Sua vida nunca mais vai ser pacífica e você nunca mais vai ficar em paz ou tranquilo em nenhum momento, porque a todo momento você vai ter que lidar contra alguém. Ou seja, isso acontece porque usuários de stands sempre estão destinados a se encontrar. Fora que em contrapartida, mesmo que o seu stand esteja lutando por você, cada dano que ele recebe, você também receberá. Ou seja, se o stand for queimado, você também será. Inclusive, se cortarem a cabeça dele, aí esquece, você foi de arrasta pra cima. Entretanto, pelo menos você vai ter várias vantagens de ter um stand com habilidades únicas que só outros usuários podem enxergar. Dá pra fazer bastante coisa só com isso, mas é claro que dentro desse universo de stands existe um pior de todos, que é, bem, inútil, né? Que não tem vantagem alguma. É como se fosse mais uma maldição mesmo. Esse é o caso de Masasu Kinoto, que ele não pode mostrar as suas costas a ninguém. Se alguém ver as suas costas, o seu stand o mata. Isso que é efeito colateral, viu? E como eu havia falado em cortes de cabeças, os caçadores de Onis fazem muito isso em Kimetsu no Yaiba, mas por serem simples humanos, eles não têm força e nem velocidade sobre-humanas, que são absurdas comparadas a de muitos
muitos Onis. Mas para igualar mais o jogo, eles podem despertar a marca do caçador, que lhes concede aumentos sobre-humanos em seus atributos. Mas em contrapartida, o efeito colateral aqui é que aqueles que ativaram a marca do caçador irão morrer antes de completar 25 anos de idade. Mas para toda regra, existe uma exceção. Apenas Yorit, o caçador mais forte, foi capaz de despertar a sua marca e morrer bem velhinho. O cara é brabo mesmo. E se você pensou em uma luta braba também, luta não, humilhação, você pode imaginar que algum protagonista ou alguém teve que usar um poder de auto-sacrifício para ganhar mais força. E você está completamente certo. No caso do Gon vs Pitou, ele ativou seu modo Berserk e trocou anos de sua vida e todo o seu poder de Nen para ficar incrivelmente forte, no ápice que um dia ele poderia chegar, só para poder derrotar a Pitou. Fora que, se não fosse o Killua ter desejado que o Gon sobrevivesse, ele certamente morreria. O mesmo vale para o Might Guy em Naruto Shippuden. Abrir algumas portas dos 8 portões podem não só drenar a sua vida, mas também, pior, pode acabar com ela, como foi o caso de Guy abrir o 8º portão e humilhar o Madara. Ele quebrou suas pernas enquanto lutava e também a sua coluna. E por efeito do próprio portão, ele quase acabou virando churrasquinho no final. Se não fosse pelo Naruto, que reacendeu a chama da alma de Guy, o Vasco ganharia um jogador forte. Agora, imagina o Vasco com um jogador com habilidades sobre-humanas, mas que fosse um dragão. Esse poderia ser o caso de Natsu de Fairy Tail. Usar a habilidade mágica de caçador de dragões pode transformar o usuário em um dragão permanentemente e fazendo com que ele esqueça de tudo. Agora, imagine estar em um mundo onde você pilota Megazords. Seria da hora, né? Seria, se eu não estivesse falando de Neos Evangelion. Nesse anime você precisa estar conectado mentalmente com o seu mecha, ou no caso, seu Eva, e a cada dano que o seu Eva recebe, você também sofre uma pressão mental enorme. Pior que isso é quando o seu Eva desperta e ganha aumento de atributos. Pode parecer ruim pro inimigo, de certa forma é, mas pra você é ainda pior. O piloto sofre danos graves no cérebro, podendo ser levado à loucura e podendo até destruir completamente a sua mente. E todos nós sabemos como a mente de Guts está destruída depois de tantos traumas. Entretanto, como guerreiro ele possui uma armadura incrível, a Berserk Armor, que quando usada te concede atributos incríveis, mas o preço a se pagar é altíssimo. Guts pode perder a sua mente e morrer devido à perca de sangue necessária para utilizar a armadura. Já no universo de Death Note, onde não existem esses poderes mirabolantes, aqueles que usam o Caderno da Morte não podem ir para o céu e nem para o inferno. Já aqueles que obtêm os olhos de Shinigami perdem metade de sua vida, e a única vantagem de tê-los é se você possuir um Death Note, pois a vantagem é saber o nome das pessoas e a sua idade só de olhar para elas. Ser amaldiçoado é normal em Jujutsu. Em casos pode até favorecer em algumas circunstâncias. Na maioria das vezes, não, mas pelo menos favoreceu Yuta em algumas lutas importantes, pois ele estava com a sua amada, porém amaldiçoada Rika. No entanto, Inumaki teve a sua fala amaldiçoada, o que pode ser tecnicamente bom em batalha, mas nem tanto assim também. Isso porque tudo que ele fala pode acontecer, mas também, dependendo do que ele fala, exige uma quantidade de energia absurda. Sendo assim, palavras de grande impacto como exploda-se pode causar ferimentos graves à sua garganta. Entretanto, ainda não acabou, pois ele não pode falar normalmente devido ao desgaste que sofre por falar. Imagina querer muito falar algo e não poder. Deve ser ruim demais. Por isso ele só fala Okaka. E se eu te falar que antes do Zoro ser da tripulação do Luffy, ele era um bebê muito fofinho? Não, brincadeira, esse é o Bell, o filho do Rei Demônio. E como você pode imaginar, esse bebê é forte pra caramba. Quanto mais leite ele consome, mais forte ele fica, sendo capaz de despertar os seus poderes. Entretanto, esse cara aqui é Tatsumi Oga, que cuida de Bell. Ele acabou firmando um contrato com Bell sem querer, que lhe concede uma fusão, despertando os seus poderes. Entretanto, se ele ficar longe dessa coisinha fofa, ele pode morrer. Exatamente, se ele ficar mais de 15 metros do Bell, ele vai morrer. Se ter que cuidar de um bebê já é difícil, imagina não poder ficar longe dele nem por um segundo pra você descansar. Cê é louco, eu não aguento não. E falando em não aguentar, eu não aguento o Colossal do Armin. É porque ele é bastante
bastante pesado mesmo. O bicho é grande, pô. Para de me zoar. E olha que eu sou fortinho. Inclusive, você pode achar que ter um poder de titã é incrível. Super regeneração, força, velocidade, criação de objetos e muito mais. Só que quando você recebe esse poder, você também recebe a maldição dos súditos de Ymir. Sendo assim, a partir do dia em que você ganhou poderes de titã, lhe restará apenas 13 anos de vida. Ou seja, você pode se transformar em um titã livremente durante 13 anos, mas depois tu vai morrer. E no caso de Subaru, toda vez que ele morre, ele pode voltar à vida, quantas vezes forem necessárias, e isso o deixa maluco, e com certeza deixaria todo mundo maluco. Afinal de contas, poder lembrar e ter que passar pela morte várias vezes não é algo que nós humanos estamos preparados para lidar. Nunca estivemos, na verdade. E como seres humanos, nós também temos a nossa humanidade, e imagina só você perder a sua porque você entrou em um novo mundo. No caso de Ainz de Overlord, é isso que acontece. Alguém que é super poderoso e super feio. Eu aposto que não dá nem pra notar e... Ai, careca! Já alguém que é o contrário dele é o Issei, que fica com várias waifus em High School DxD. Eu tô ligado que você sabe que anime é esse, mas Issei tem uma habilidade super roubada. É considerada uma habilidade proibida, pois retira temporariamente o selo colocado nos dragões celestiais, deixando o usuário louco enquanto a sua vida é devorada. O mesmo efeito acontece com o uso do Kaioken em Dragon Ball, por isso Goku não usa mais, afinal de contas ele já consegue aumentar o nível de poder se transformando em Super Saiyajin. E essa habilidade, o Kaioken, aumenta consideravelmente o seu nível de poder em vários níveis, multiplicando ou triplicando. Pode chegar a números infinitos. Goku já usou o Kaioken 20 vezes contra o Freeza e ativou essa habilidade juntamente com o Super Saiyajin Blue contra o Hit. Eu particularmente adoro essa habilidade, mas além dos desgastes físicos e a drenagem da vida do usuário, existe 90% ou mais de chances de você morrer enquanto usa, pois o seu corpo pode não suportar o peso de quebrar os seus limitadores. Afinal de contas, você não vai quebrar o seu limitador em uma vez, pode ser 2, 3, 5 ou até 20 vezes. E se você gosta de Demon Slayer, já imaginou como os Luz Superiores seriam se fossem Hashiras? Eu já, e você pode descobrir clicando aqui. Mas me fala aí, qual dessas habilidades você gostaria de ter? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal com o sininho ativado. E eu te vejo em outro vídeo.